No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, o título na minha Bíblia, A Transfiguração. O texto vai dizer que Jesus havia levado consigo Pedro, Tiago e João ao alto monte, e ali Jesus começou a orar e ele se transfigurou. Esses discípulos faziam parte ali do círculo de amigos mais íntimos do Senhor. Eles tinham experiências profundas as quais os outros não tinham. E quando eu estava meditando nesse texto, eu vi que esses discípulos eles estavam no monte orando, e ali eles estavam junto a Jesus. Eles começaram a ter visão espiritual. Moisés e Elias apareceram ali e começaram a conversar com o Senhor. Jesus ele se transfigurou, o seu rosto ficou brilhando como o sol, as suas vestes ficaram brancas, resplandecentes, e eles ficaram maravilhados de ver aquilo, e eles ouviram a voz do próprio Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, a ele ouvi. Então, eu vejo que esses discípulos tinham, por ser mais íntimos do Senhor, eles desfrutavam de coisas tremendas, de experiências tremendas. Já os outros discípulos, eles eram discípulos, andavam com o Senhor, mas eles não se dedicavam tanto ao Senhor. Então eles tinham poucas experiências, eles não desfrutaram dessa visão, desse momento, eles não ouviram a voz do próprio Deus, eles não viram Moisés, não viram Elias, porque simplesmente eram discípulos. Nós não podemos nos contentar em ser apenas discípulos, em apenas ser mais um. O Senhor não te chamou para ser mais um, mas nós temos que buscar o Senhor com intensidade. Nós temos que buscar a presença de Deus até termos visão espiritual, até ouvirmos a voz de Deus. O que eu vejo nessa passagem, Moisés estava ali agora na terra prometida. Há muitos anos atrás, Moisés havia pecado, havia batido na pedra, e a pedra tipificava Cristo, e o Senhor havia falado para Moisés: olha, fale com a pedra. Mas Moisés estava irado, ele não controlou suas emoções e bateu naquela pedra. Então o Senhor falou para ele: olha, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés orou bastante, e o próprio Deus falou assim para Moisés: não, já chega, eu não quero mais falar sobre isso. Mas como Deus é misericordioso, e passa muitos anos e muitos anos, e agora eu vejo aqui Moisés na terra prometida. O Senhor é misericordioso. Moisés estava aqui não só na terra prometida, mas ainda estava conversando com Jesus, o autor da vida. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus bondoso é esse? Esse é o Deus ao qual nós servimos. Às vezes nós também erramos, falhamos, e o Senhor às vezes é necessário nos disciplinar para que possamos aprender a sua palavra, para que possamos ser lapidados, para que o caráter de Cristo venha a ser formado em nós. Então às vezes nós passamos pela disciplina, mas e no momento sofremos e choramos, e no futuro nós vamos ver que foi bom. Deus é bom, o Senhor é bom, o Senhor foi maravilhoso aqui na vida de Moisés. Mas voltando aqui para a palavra, esses discípulos estavam tendo experiências maravilhosas. E quando Jesus começa a explicar coisas para ele, eu aconselho você a ler depois. E quando eles descem ali do monte, os outros discípulos, que não tiveram essas experiências, que não ouviram a voz do próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, estavam sendo envergonhados. Os discípulos que não estavam com Jesus estavam sendo envergonhados. Qual discípulo você tem sido? Não adianta ter um título, ter um cargo, uma posição diante dos homens, mas não ter vida com Deus no particular. Esses aqui, por não estar com Jesus, eles estavam sendo envergonhados, não oraram e não conseguiram expulsar aquele demônio, estavam sendo motivo de chacota,
Enquanto os outros que eram íntimos estavam tendo visão, tendo palavra, tendo ensinamento, ouvindo a voz de Deus, nós temos que ser esse tipo de discípulo que ora, que busca o Senhor em particular, que busca o Senhor nas orações, que medita na palavra, que tem vida com Deus. E não esse outro grupo que passa vergonha, que é humilhado, que serve de chacota, por não ter experiência com o Senhor, por não ser íntimo do Senhor, mas que possamos ser íntimos de Deus, que possamos buscar o Senhor com intensidade, que possamos falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, usa-me, Senhor, na tua obra, me ajuda, Senhor, a dedicar, Senhor, a tua palavra, me ajuda a orar, Senhor. E aqui, o pai do menino, ele chega para Jesus, e ele fala assim: eu trouxe meu filho para os seus discípulos orar, não puderam. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, e Jesus vai falar para ele: se eu puder, tudo é possível aquele que crer. Então o pai do menino se humilha e fala assim: me ajuda nessa minha falta de fé. E Jesus tomou aquele menino ali, ora para aquele menino, expulsa aquele demônio, e o menino é restaurado. Nós temos que falar isso pro Senhor também. Tem momentos que a nossa fé vai dar uma fracassada, porque nós somos humanos, mas nós temos que falar pro Senhor: me ajuda na minha falta de fé, fortalece a minha fé, Senhor. Me ajuda a estar na posição, me ajuda a buscar o Senhor em oração, me ajuda, Senhor, a meditar na tua palavra, me ajuda a ser um discípulo que tem intimidade com o Senhor, que ouve a tua voz, que ouve os teus ensinamentos, que tem a tua autoridade na vida para fazer a tua obra. Amém? Que possamos ser esse tipo de discípulo, discípulos que oram e que buscam a Deus. Se inscreva no canal, uma mensagem de Deus para edificar a sua vida.